Meus amados, queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Eu não tinha feito ainda, mas quero comunicar no dia de hoje, que hoje, 18 de outubro, completam-se 90 dias que o Senhor levou a minha eterna companheira. Todos os esforços que fizemos não foram suficientes para mantê-la entre nós. Todavia, eu sei que ela está no paraíso, aguardando-nos, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Mas um dia nós nos encontraremos, já não como esposo e esposa, mas como seres transformados, onde ficaremos para sempre ao lado do Senhor. Os dias são difíceis, mas gozamos da graça de Deus para continuarmos vivendo. E também pelas suas generosas orações. Meus amados, eu quero agradecer a você que tem nos ajudado com esse nosso trabalho. Nós estamos nestes dias já completando o final, o ano de 2023. Estamos no último trimestre da Escola Bíblica do ano. Hoje estudaremos a lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto áureo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Estudamos na semana passada as missões transculturais no Antigo Testamento. Ali nós vimos o embrião para que pudéssemos continuar fazendo esse trabalho, que foi a formação da igreja, aliás, da nação de Israel. O chamado, a escolha daquele povo que, apesar da falha, mas o nosso Deus continua amando, e um dia esse povo virá, porque eles são eleitos de Deus, e virá para estar com o Senhor. A lição tem como tema geral: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor. Essa lição, desse trimestre, essas lições são comentadas pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. É o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Curitiba. Esse homem de Deus é oficial da reserva do Exército Brasileiro, foi o primeiro capelão evangélico do Exército Brasileiro e depois foi chamado para estar fazendo a obra de Deus. Oremos por ele, para que Deus continue usando neste trabalho. Queridos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pela igreja. Jesus, ele foi o primeiro missionário, aliás, enviado pelo Pai. E depois ele mesmo enviou os apóstolos
que enviou outros, e nós hoje, ainda que não sendo judeus, ainda que não sendo do primeiro cuidado de Deus, nós formamos a igreja porque fomos adotados como filhos também. Glória a Deus. Então nós temos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pavimentou o trabalho, a obra, para que nós continuássemos fazendo. Ele diz em João 20, 21, que assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E nós vamos ver que ele fez todo o trabalho para que as pessoas que estavam com ele, os apóstolos e as multidões que o acompanhavam, também aprendessem para que continuassem fazendo esse trabalho. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, e versículo 17 e 19, nós queremos ler aqui com você para vermos o embrião da igreja, o que Jesus fez para que nós outros continuássemos fazendo. No capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, depois versículo 17 e a 19. 12 e 13 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, quando nós falamos de evangelismo, o próprio Jesus disse que o campo é o mundo. E ele fez um trabalho verdadeiramente de campo. Está aqui escrito que ele passou uma noite em oração e no final da noite, já pela manhã, ele, dentre a multidão, dentre as pessoas que estavam ali, ele elegeu 12, os quais ele chamou de apóstolos, para que ele pudesse enviar, já que ele sabia que não duraria muito tempo aqui no ministério terreno, mas ele estava formando pessoas para que continuassem o trabalho que ele havia começado. No versículo 17 do mesmo capítulo, e descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marina e de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. Então, Jesus fazendo, para que depois ele mandasse outros fazer, para que eu também fizesse e você também fizesse, porque nós aprendemos com quem verdadeiramente fez, sem quaisquer outros interesses que não fossem a salvação das almas, o retirar almas do inferno e trazê-los para Deus. No versículo 19 ainda diz: E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Então, esse é o trabalho quase que inicial da igreja. É a eleição dos 12 e o envio para que eles pudessem fazer a obra. Mas, no capítulo 9 e nos versículos 1 e 6, nós lemos o seguinte, capítulo 9, 1 e 6. E convocando os 12, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqueles que ele elegeu lá no monte, em oração, à noite de oração, ele agora envia. Agora veja as recomendações que ele faz para as pessoas a quem ele envia. Veja se tem alguma diferença de hoje.
nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até de lá sairdes. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Será que tem alguma diferença de hoje? É pela fé. É como ele chamou, como Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. É pela fé. Não, quem trabalha pela fé não prepara primeiro. Quem é que vai? Quantos milhões eu vou ganhar? Qual é o país da Europa que eu vou trabalhar? Nada disso. É pela fé. Se é para ganhar almas, deixa que o dono da obra providencia. Quem enviou garante. E é isso aí, isso exatamente que ele está falando. Mas isso não é só. No capítulo 10 do mesmo livro, ele envia agora um reforço. Ele envia 70. E olha as recomendações que ele dá aos 70 quando ele envia. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, antes dele ir, ele mandou 70 para depois ele passar. Olha novamente as recomendações que ele dá àqueles 70 ou aos quais ele enviou. Grande, em verdade, é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiro para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Para aqueles que gostam de estar no meio de cidades ou lugares do primeiro mundo, vê aqui como o Senhor fez. Vou vos mandar como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui, a ninguém saudeis pelo caminho, não é aquele que mandou alguém sisudo. Se era para pregar, não era para alguém andar sisudo, como se nada estivesse fazendo. A ninguém saudeis pelo caminho, primeiro, era para que ele não se entretesse com gentios, porque essa missão aqui era para os judeus. E segundo, para que ele não se distraísse por aí afora. Para que ele não fosse perder tempo, porque o tempo era curto e é curto ainda. E importa que estejamos prontos para pregar o Evangelho. Então, o meu Jesus, ele foi o grande exemplo de missionário no Novo Testamento. Glória a Deus. Então, o Deus missionário revelado no Novo Testamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fez tudo direitinho e depois ele ensina aos apóstolos, depois ele ensina outros 70 que não estavam na lista do colégio de apóstolos, mas todos deveriam aprender a pregar a palavra de Deus. Todos deveriam sentir. Não é nem só aprender, mas sentir a miséria dos pecadores. Porque os pecadores, eles estão escravizados pelo príncipe das trevas, o príncipe do pecado. E importa que eles ouçam a palavra de Deus, e essa palavra não pode ser pregada senão por pessoas que têm a Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Paulo faz uma pergunta e diz: como ouvirão se não lhe for pregado? Alguém tem que pregar. Alguém tem que pregar para que as pessoas ouçam e creiam. Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Meus queridos irmãos, nos evangelhos nós temos
o próprio Senhor Jesus Cristo e outros homens de Deus que pregaram o Evangelho, os próprios apóstolos. Mas nos Atos dos Apóstolos, nós temos dois fiéis e abnegados homens de Deus, Filipe e Pedro. Filipe é aquele que pregou lá em Gaza. Agora onde está quando é o ninho de terroristas lá, aquele lugar ali foi pregado primeiramente por Filipe. E Filipe é considerado o primeiro missionário transcultural do Novo Testamento. Ninguém pregou antes do que ele, a não ser Jesus. Mas ele pregou em Gaza. E o outro é o nosso irmão Pedro. Pedro foi aquele homem de Deus que, após o batismo no Espírito Santo, ele no seu primeiro discurso, lá nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que no seu primeiro discurso ele agregou à igreja quase 3.000 almas. No segundo discurso, que foi lá na Porta Formosa do templo, a Bíblia diz que ele agregou ali quase 5.000 almas. Então esses dois homens de Deus foram fundamentais. E ainda nos Atos dos Apóstolos, nós temos os missionários Paulo e Barnabé. Meus amados irmãos, uma coisa a gente tem que ressaltar. Quando Jesus foi escolher os seus apóstolos, a Bíblia diz que dentre eles, ele escolheu 6 assim especificamente. Estavam lá, ele não foi lá na elite judaica, não foi lá no sinédrio, não. Ele foi chamar essas pessoas que estavam pescando ali na margem do mar da Galileia. Pescadores. Pescadores. Que eram trabalhadores. E dentre esses pescadores, nós podemos ver que tinha 2, Pedro e André, que já eram discípulos de João Batista. Então esses 2, Pedro e André, foram arrebanhados ali no mar, na beira do mar, assim como Tiago e João, na beira do mar. Mateus foi arrebanhado lá na alfândega, na recebedoria. O próprio Jesus é que chamava, e a Bíblia sempre diz, eu achei. E depois a Bíblia diz que Jesus achou Filipe, e Filipe achou Natanael. Então nós vemos aí 7 apóstolos que tiveram as suas chamadas assim, específicas. Depois nós temos os outros que não se fala muito, Bartolomeu, Simão, Tiago, filho de Alfeu, e depois o que traiu, que era filho de Judas Iscariotes, que era filho de Simão Iscariotes. Mas ele foi específico no seu chamado. Pessoas que depois não tiveram assim muito, não se fala muito na Bíblia, mas talvez a maioria deles são pessoas que se empenharam verdadeiramente para fazer a obra do Senhor. E Paulo e Barnabé foram aqueles que mais se apresentaram no início da igreja, depois da perseguição de Estevão. E o apóstolo Paulo, ele aparece nessa missão evangelizadora, ele aparece em 2 extremos. No primeiro extremo, ele aparece perseguindo as pessoas, mandando matar, como mandou matar a Estevão, e perseguindo. A Bíblia diz que quando ele foi para Damasco, ele foi exatamente matar e prender as pessoas que ele havia perseguido. As pessoas que haviam fugido quando ele mandou matar Estevão, que fugiram para Damasco, ele aí vai com carta dos maiorais para prender e possivelmente matar também. Então ele aparece aqui, nesse contexto, nesse extremo, perseguindo. Isso a gente pode ler em Atos capítulo 8, versículos 1 e 2.
Mas depois ele aparece no outro extremo, pregando para as pessoas que ele havia perseguido. Olha como Deus é maravilhoso. O Paulo violento, o Paulo zeloso pelo farisaísmo, o Paulo zeloso para cumprir ordens absurdas das autoridades da época. Agora Deus transforma o Paulo, ele não é mais zeloso das coisas ruins, ele passa a ser zeloso das coisas boas, ele passa a ser aquele que vai pregar para as pessoas que ele havia perseguido. Tanto é que a Bíblia diz que quando ele aceitou Jesus, ele chegou em Jerusalém e não foi recebido. Primeiro ele teve que sair fugido à noite dentro de um cesto de Damasco. E depois ele não foi aceito em Jerusalém, tendo sido retornado para Tarso, mas dali foi onde começou o mistério. Deus não desistiria de Paulo em hipótese nenhuma. Barnabé foi lá, que era muito amigo dele, colocou ele lá em Tarso, que era a terra dele, mas depois Deus começou a abençoar a igreja em Antioquia. A igreja de Jerusalém manda Barnabé para tomar conta da igreja em Antioquia. Barnabé vai lá e lá viu que Deus estava fazendo maravilhas. Ele aí aconselha os irmãos em Antioquia a ficar lá. E ele foi procurar Saulo para ajudá-lo. E a Bíblia diz que tendo achado. Olha, irmãos, muitas pessoas não produzem nas igrejas, nas lideranças, porque não foram achadas por Deus. Foram chamadas por homem. Mas olha que coisa linda. A Bíblia diz que Jesus achou Filipe e Filipe achou Natanael. Barnabé achou Saulo e, tendo achado Saulo, levou para Antioquia e lá Saulo foi o seu ajudante. Nós lemos nos Atos dos Apóstolos que o apóstolo Pedro, ele foi o proeminente líder nos Atos até mais ou menos o capítulo 12. Ele era o líder que mais aparecia, era o homem trabalhador, aquele homem que a Bíblia diz que até a sombra dele curava enfermos. Mas a partir do versículo 13, e com a criação das viagens missionárias, Pedro sai um pouquinho de linha e agora entra Paulo. E a Bíblia diz em Gálatas que Pedro vai aparecer lá na frente, no livro de Gálatas, sendo repreendido por Paulo. Paulo chegando em Antioquia, diz a Bíblia que Tiago havia mandado uma comissão para ajudá-lo lá em Antioquia. E antes de que essa comissão chegasse, de Tiago, vindo de Jerusalém, diz Paulo que Pedro estava dissimulando com os gentios. Dissimulando, isto é, se esquecendo da fé, misturado ali. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu a Pedro porque era repreensível. Ele disse: olha, Pedro, se você é judeu e anda como gentio, como você quer obrigar os gentios a andar como judeus? Aí disse: olha, Paulo, Pedro, nós somos judeus e não gentios entre os judeus. Aliás, nós somos gentios e somos judeus, e não judeus entre os gentios. Somos judeus conscientes, e não somos alguém que está ali misturado entre os gentios. E Paulo então começa a liderança da igreja, fazendo a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, e aí vem as prisões, mas ninguém fez com tanto garbo, com tanta fé, com tanta coragem, com tanta galhardia a obra de Deus. Ninguém fez mais do que Paulo depois de Jesus. Mas Pedro também tem o seu grande lugar. Foi a Pedro que o Senhor entregou o domínio, a liderança da igreja
a pregação aos judeus, a igreja judaica. E que depois ele entregaria a liderança da igreja gentílica a Paulo. E Paulo, junto com Barnabé, criou a primeira igreja cristã fora da Judéia, que foi exatamente em Antioquia. E depois Paulo cria a primeira igreja cristã fora da Palestina, que foi em Filipos, lá na Macedônia, que era a Europa, e também na própria Macedônia, em Filipos e na Macedônia, que eram termos da Europa. Glória a Deus. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, a gente vê que o livro de Atos dos Apóstolos é o histórico das missões no Novo Testamento. Quer aprender sobre missões? Quer aprender sobre missionários? Sobre pessoas que trabalharam com afinco e sem outros interesses? Leia com atenção o livro de Atos dos Apóstolos. E no Apocalipse também. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo, nessas viagens missionárias que ele fez, ele evangelizou a Ásia. E aquelas cartas lá, dos primeiros capítulos do Apocalipse, da Ásia Menor, muitas delas foram ou implantadas por Paulo ou influenciadas por ele. Algumas daquelas, Paulo já encontrou plantada lá na Ásia, mas outras ele plantou. E ainda as que ele já encontrou plantadas, elas foram muito influenciadas pela coragem do nosso baluarte apóstolo Paulo. E aí nós vemos também a preocupação de Paulo nas cartas gerais. E muitas delas ele escreveu estando preso. Nós vemos que na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, na carta aos Romanos, que é um compêndio é uma coisa que até meio difícil de entender, é algo maravilhoso que oferece a salvação pela graça. É até o livro da carta de Paulo aos Romanos que influenciou a reforma protestante. Quando Lutero descobriu ali que só pela graça alguém pode ser salvo. Nas cartas aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo estava ali desfazendo aquelas facções que existiam lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então era uma igreja que estava faccionada, estava dividida, havia vários pensamentos ali. E Paulo escreve a primeira carta para combater isso. Na segunda carta, ele muda um pouco o foco, porque com a fuga, com a perseguição dos judeus, eles levaram o medo, mas levaram também uma certa prática judaizante. Isto é, eles diziam que só podiam alcançar a graça de Deus, só podiam ser salvos aqueles que vivessem única e prioritariamente observando a lei. Paulo combate muito isso lá na carta aos Coríntios, na segunda carta. Nós vamos ver que esses judaizantes, que eram judeus, mas que eram muito defensores da lei e que não moravam, eram pessoas que já tinham aprendido outros costumes, esse povo também deu muito trabalho na carta aos Efésios, sendo que na carta aos Efésios, os Efésios eram o centro, era o viver da idolatria. E temos lá a deusa, a grande deusa Diana. Essa deusa Diana era tão venerada em Éfeso que a Bíblia diz que as pessoas construíam miniaturas da deusa para vender. Tinha gente que vivia muito bem vendendo miniatura da deusa Diana. Paulo combateu muito sobre isso.
E lá ele chamava de nichos de Diana. Paulo combateu muito sobre isso. Na carta aos Gálatas também houve problema com os judaizantes, de maneira que Paulo foi um homem que combateu. Ele não só pregava, mas ele combatia as heresias que haviam ali. E fazia isso com muita coragem. Ele não tinha medo do que acontecesse. Tanto é que foi preso 2 vezes e morreu na cadeia. Mas a Bíblia diz, como ele mesmo dizia, a palavra de Deus não está presa. Então o Evangelho no Novo Testamento, ele passa por essas nuances, passa por esses trabalhos, pela coragem de vários homens de Deus, para que nós chegássemos até aqui. As cartas gerais também, nós temos Hebreus, que é uma carta que não se conhece bem a sua autoria, mas num dos seus escritos diz, o autor está dizendo, mas de vós nós esperamos coisas melhores, isto é, não se espera de alguém que está esperando Jesus que ele viva com o mundo. Não se espera de alguém que está esperando Jesus que ele viva de acordo com o mundo, que ele se esqueça de Deus, se esqueça dos favores de Deus, se esqueça que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, das pessoas que confessaram Jesus como Salvador, todos nós, da igreja ou fora dela, esperamos coisas melhores. Esperamos que sejamos retos na nossa vida, para que não tragamos escândalos ao Evangelho. No Apocalipse, como eu disse, é todo um livro missionário. Aliás, toda a Bíblia ela é um livro missionário. É um livro que trabalhou desde o início ao final para que as almas fossem salvas. Porque lá no início Adão pecou e, de certa forma, mudou o foco, mudou o rumo do plano de Deus. Porque alguém que era imortal passa a ser mortal. Alguém que não pecava passou a ser pecador. Mas dali em diante, Deus começou também a traçar um plano para resgatar o homem. E traçou. E mas ele foi tão bom que ele entregou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser salvos. Glória a Deus. Por fim, meus amados irmãos, queremos dizer que o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade. Uma humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Foi a missão, uma tarefa que tem a sua sublimidade no céu, que Jesus inaugurou aqui, inaugurou e distribuiu para que nós fôssemos também missionários, claro que não como ele, mas com a sua ajuda, que ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Estamos aqui nos somando com os irmãos, nos somando com a igreja, para que possamos arrebatar as almas do inferno. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária, isto é, está no coração de quem ama a Deus. Porque se a obra é de Deus, eu que sou de Deus tenho que amá-la também. Que Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.